Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre o caderno número 37 de atenção básica, que é um caderno aí que aborda a questão da hipertensão arterial. Eu já tenho um vídeo sobre esse assunto gravado aqui no canal, é um dos primeiros vídeos, na verdade, que eu fiz, mas o áudio não estava com uma qualidade lá muito boa, então eu resolvi regravar ele, disponibilizando aí para vocês com um áudio de mais qualidade e também complementando aí algumas informações para a gente poder deixar em dia os estudos. Então, vamos lá. Iniciando então pelo básico, pessoal, o conceito de hipertensão arterial sistêmica, o Ministério da Saúde nos diz que para um paciente ser de fato hipertenso crônico, ele precisa ter níveis elevados e sustentados de pressão arterial, maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, um episódio isolado não vai ser o suficiente. A gente precisa ter uma média aritmética maior ou igual, né, que 140 por 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão hoje ela é uma doença de alta prevalência no país. Quem atuou já no serviço público ou até mesmo ainda atua, sabe que a gente tem muitos pacientes hipertensos, porém o controle é baixíssimo, tá? Muitas vezes por eles não aderirem corretamente ao tratamento ou por não retornarem ali nos prazos que são estipulados para fazer os exames de controle. Então a RAS, ela é sim uma doença de alta prevalência no país, porém infelizmente o nosso cenário ainda é de baixo controle dos hipertensos. A respeito do prazo ou de quando que a gente deve começar, né? O que é o mínimo que ele nos diz com relação à verificação da pressão arterial dos pacientes que frequentam a unidade básica de saúde. Então, ele nos diz que todo paciente com mais de 18 anos precisa ter a sua pressão verificada pelo menos uma vez a cada 2 anos. E quando é a primeira vez que esse paciente está indo ali na UBS para verificar a pressão, a gente deve verificar a pressão dele em ambos os braços e considerar o braço ali que teve mais valor. Então, o que acontece? Verifiquei a pressão do paciente. No braço direito, deu 130 por 80. No braço esquerdo, 140 por 90. Eu vou considerar o braço esquerdo, que teve o maior valor. E para as verificações posteriores a essa, eu vou usar sempre o braço esquerdo. Isso, claro, quando a gente tem aí a primeira verificação de pressão arterial. Então, como que deve ser feito? Como que é essa técnica correta para a verificação da pressão arterial? Então, o paciente tem que estar sentado com o braço apoiado ali à altura do precórdio, ali um pouco acima do estômago, do coração. E essa pressão só pode ser verificada após 5 minutos de repouso. O paciente também não pode ter feito uso de cigarro, tomado café, feito exercício físico ali nos últimos 30 minutos antes de verificar a pressão, tá, pessoal? A câmara inflável tem que estar cobrindo 2/3 do braço do paciente. A gente deve palpar o pulso braquial. Atenção para esse detalhe, tá, pessoal? A gente sempre não, mas muitas vezes acaba acontecendo da gente relacionar o que a gente tá lendo com o que a gente vê na prática. E na prática, muitas vezes a gente não vai ver ninguém palpando o pulso braquial para verificar a pressão. Porém, a literatura, a teoria nos traz que é o pulso braquial que a gente tem que palpar para verificar a pressão. Então, na hora da prova, vocês vão lembrar sempre do quê? Da teoria. Então, palpar o pulso braquial do paciente e insuflar, então, o manguito até 30 milímetros de mercúrio acima do valor em que o pulso para. São alguns numerozinhos chatos a gente entender, decorar, enfim, mas é importante vocês terem em mente, porque pode ser que aconteça na prova de vocês aí um pega-ratão, de colocarem um número trocado, um número a mais, um número mais absurdo. Então, é sempre importante a gente ter o conhecimento básico desses números, desses valores, porque é justamente nessas questões que as bancas costumam se apegar. Então, depois de verificar a pressão nesse paciente, é a partir do valor que a gente aferiu de PA dele, que a gente vai dar as orientações seguintes, né? Então, por exemplo, se o paciente tiver uma PA menor que 120 por 80, isso é considerado uma PA ótima. Então, a gente vai dizer para ele retornar daqui a 2 anos, para verificar novamente, rotineiramente, né? Se ele tem uma PA a partir ali de 120 por 80 até 139 por 89, a gente vai ter que avaliar se esse paciente tem ou não um risco, né, para doença cardiovascular. Quando ele não tem um risco para doença cardiovascular, ele pode verificar daqui a 1 ano. Se ele tem já algum fator de risco para doença cardiovascular, então a gente vai ter que investigar. O ideal é verificar, então, mais 2 momentos em um intervalo de 1 a 2 semanas. E quando a PA dele também estiver igual ou maior que 140 por 90, a gente também vai orientar ele a verificar em mais 2 momentos, com um intervalo de 1 a 2 semanas. Só deixando um parênteses, pessoal, que os cadernos de atenção básica, eles estão em processo de atualização. Então, é possível que algum desses detalhes que eu tô passando pra você, alguma coisa mude. Mas, quando isso mudar, né, quando eles liberarem as versões novas e atualizadas, eu vou estudar esses cadernos e vou trazer as atualizações pra vocês, tá? Como a gente viu anteriormente, alguns pacientes podem ou não apresentar alguns fatores de risco, né? E então, alguns fatores de risco vão fazer mudar a classificação desse paciente no score de Framingham. O score de Framingham, ele é justamente para isso, para a gente avaliar se um paciente tem uma porcentagem de chance de desenvolver uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Então, a gente tem a classificação de baixo risco, risco intermediário e alto risco.
Baixo risco quando esse paciente tem menos de 10% de chance de vir a desenvolver uma doença arterial. Entre 10% e 20% de chance, ele vai ser risco intermediário e alto risco quando é mais de 20%. E quem que faz essa classificação no score de Framingham? É justamente o enfermeiro. Então, lembra que a gente comentou anteriormente que quando o enfermeiro faz a verificação e, por exemplo, dá uma PA de 130 por 80, ele tem que ver se esse paciente tem fatores de risco para doença cardiovascular associados ou não? É justamente isso. Ele vai avaliar a PA do paciente e o histórico de saúde desse paciente também. Então, alguns detalhes ali no score de Framingham já vão classificar automaticamente alguns pacientes. Por exemplo, assim, é um paciente de alto risco. Ele tem um histórico de infarto ou de AVC. Se o paciente tem pelo menos um fator de alto risco para desenvolver a doença arterial coronariana, ele vai ser automaticamente classificado como um paciente de alto risco no score de Framingham. Então, um paciente que já sofreu um IAM, por exemplo, né, ou um AVC. Então, o enfermeiro vai ter que fazer essa avaliação para então definir qual que é a classificação de cada paciente. Então, passando para o tema do diagnóstico, como a gente comentou nos primeiros slides, uma medida isolada de pressão, ela não vai ser o suficiente para um diagnóstico, tá, pessoal? Então, a gente tem que investigar a pressão desse paciente. Como que vai ser feita essa investigação? Então, tem que ter pelo menos 3 medidas, tendo sido elas verificadas com uma semana ali entre cada medida, né, entre elas, e no final, quando se faz a média aritmética dessas medidas, se der maior ou igual a 140 por 90, aí sim, de fato, a gente vai ter um paciente que é considerado hipertenso crônico, tá? O caderno ele também nos traz algumas classificações para hipertensão, como ótima, normal, limítrofe, estágio 1, 2 ou 3, né, hipertensão em estágio 1, 2 e 3, e vocês podem olhar melhor ali com calma esses valores no canto inferior direito aqui da tela, tá? Após o diagnóstico, a gente vai entrar então com um tratamento desse paciente que o Ministério da Saúde nos orienta da seguinte forma: seja com mudanças no estilo de vida, seja com tratamento medicamentoso. Então, a primeira escolha seria mudar o estilo de vida de fato desse paciente, mas algumas coisas específicas, né? Por exemplo, o paciente deixar de ser sedentário, começar a praticar atividade física, mudar a alimentação, diminuir o consumo de sal, diminuir ali o uso de álcool, cessar o tabagismo. Então, isso são todas mudanças no estilo de vida que podem sim retardar o uso de medicamentos ou até tornar eles dispensáveis, né, naquele momento. Então, primeiro a gente tem a opção de tentar essas mudanças de estilo de vida com esse paciente quando ele se mostra interessado com relação a isso. Aí a gente tem um prazo ali de 1 a 3 meses para ver se surge efeito essas mudanças, consequentemente na pressão dele. Se mesmo após todas essas tentativas de mudanças de estilo de vida, ele não tiver um valor ali diminuído de PA, o ideal ali que a gente espera, é indicado, então, entrar com o medicamento. Só tem um detalhe, pessoal, quando o paciente já está em estágio 2 da hipertensão, o Ministério da Saúde indica já entrar diretamente com o medicamento, tá? Não esperar, vai se associar, de fato, às mudanças no estilo de vida, mas não se espera esses 3 meses para entrar com o medicamento, já se entra com o medicamento diretamente. E como vocês puderam ver no slide anterior, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Quando ele tá em estágio 2, ele tá com uma PA de 160 por 100, ou entre ali 160 por 100 e 179 por 109. Então, de fato, é uma PA bem alta, né, pessoal? Então, a gente não pode ficar esperando e sim orientar o paciente. Mudança de estilo de vida, mas já entrar com o medicamento também. Então, no caso de pacientes negros, desde que sem contraindicações, a melhor opção vai ser a associação de diuréticos e bloqueadores de canal de cálcio. E já quando o paciente está em estágio 2, como a gente comentou anteriormente, vai se associar então 2 antipertensivos. Para os demais pacientes, a gente vai associar um diurético tiazídico mais um inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o IECA, tá? Então, de diurético tiazídico, a gente tem a hidroclorotiazida, a clorothalidona, e de inibidor, a gente vai ter o captopril e também o enalapril como exemplo. Então, ainda falando sobre tratamento, a gente sempre vai ter que lembrar que os pacientes idosos, quando eles iniciam o medicamento, eles têm que usar a metade da dose de pacientes jovens. E também que quando esse idoso já apresenta uma PA muito alta e já tem uma idade mais avançada, a gente tem que trabalhar de forma realista com esse idoso. Não esperando que a PA dele em um mês vá para 120 por 80. Isso não vai acontecer, né, pessoal? A gente sempre tem que trabalhar com as possibilidades reais do paciente. E o Ministério da Saúde nos diz que uma diminuição de 10 milímetros de mercúrio na PA desse paciente idoso já é considerada uma mudança positiva. E os efeitos adversos, como hipotensão postural, cefaleia, alguns quadros de náuseas e hipotassemia, podem ocorrer. A disfunção sexual não é muito comum, tá? Mas também, de certa forma, pode acontecer, né? Então, por isso que eu trouxe aí pra vocês saberem mais ou menos quais que são os efeitos, alguns dos possíveis efeitos adversos das medicações. Então, se encaminhando mais pro finzinho aí do nosso vídeo, a gente tem alguns conceitos que são importantes a gente saber, pelo menos dar uma pincelada, para que no momento da prova a gente não se sinta tão perdido e consiga
descartar algumas coisas muito absurdas que eles podem colocar ali, que a banca pode colocar. Então, pseudohipertensão é um valor falsamente elevado da pressão arterial causado pelo enrijecimento das paredes arteriais. Então, nesses casos, a gente vai fazer a manobra de Osler para verificar corretamente essa pressão. Então, quando vocês ouvirem falar em manobra de Osler, vocês lembrem de pseudohipertensão. E hipotensão ortostática, como a gente tinha comentado anteriormente, é um dos efeitos possíveis, né, colaterais ali dos antipertensivos, e acontece então quando o paciente assume uma postura ereta e temos queda de 10 milímetros de mercúrio ou mais da pressão arterial em 1 a 3 minutos após assumir essa posição, tá? Ela é mais frequente em idosos, cerca de 1 a cada 6 vai apresentar hipotensão ortostática. Falando então de urgências hipertensivas e emergências hipertensivas, a gente vai ter algumas diferenças entre esses dois tipos de situação e também vai mudar as condutas, tá, pessoal? Na urgência hipertensiva, a gente tem um prazo maior para diminuir a pressão nesse paciente, porque ele está estável clinicamente, tem uma diastólica ali maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, mas a gente tem esse prazo maior, né, de 20 a 24 horas para diminuir a pressão nesse paciente. Então, o tratamento ele é feito com medicação via oral, captopril 25 miligramas. O Ministério da Saúde deixa bem claro que ele não indica o uso nesse tipo de situação do captopril sublingual. Então, é via oral deglutição, tá, pessoal? Na emergência hipertensiva, a gente já tem um caso bem mais grave. Então, já tem risco de morte desse paciente, porque ele está com um quadro clínico grave. E também a gente pode ter já associado ali lesões, né, de órgãos-alvo. Então, a gente tem que reduzir a pressão arterial desse paciente imediatamente com medicação endovenosa e encaminhar ele em caráter de urgência para um serviço ali de referência de urgência e emergência. E a pseudocrise hipertensiva já é uma pressão arterial elevada por um motivo secundário. Por exemplo, uma ansiedade. O paciente chegou lá na unidade básica de saúde com uma crise de ansiedade e, consequentemente, ele estava com a pressão alta. Então, a gente não vai tratar, nesses casos, a pressão alta, e sim a causa. Então, se ele estava com uma crise de ansiedade, a gente vai tratar a ansiedade. E, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição da pressão arterial desse paciente. Então, nesses casos, a gente trata sempre a causa e não a pressão alta em si. E isso a gente chama de pseudocrise hipertensiva. Então, para finalizar, eu queria contar para vocês que agora eu vou estar disponibilizando os meus resumos para vocês adquirirem através da plataforma da Hotmart, que é uma plataforma segura para compra. Então, eu revisei todos os cadernos de atenção básica para trazer resumos aí desses conteúdos de saúde específicos aí para concurseiro, que seja um resumo bem completo e sucinto aí para vocês. Então, eu espero que vocês adquiram os resumos, isso também ajuda a manter o canal e que isso seja, claro, primeiramente útil para os estudos de vocês. Não deixem de se inscrever. Deixem seu like, deixem seu feedback nos vídeos, eu gosto muito quando vocês dão um retorno. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve, pessoal!